Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o juiz e professor Daniel Carnio Costa e eu fui honrosamente convidado pela Arisp para participar aqui do Jurisprudência Conectada com vocês. Aliás, muito obrigado Arisp pelo convite, pela oportunidade criada de estar aqui hoje conversando aí com vocês sobre um tema importantíssimo: as garantias fiduciárias na recuperação judicial de empresas. Você que atua na área, você que é da área do direito principalmente, deve ter reparado que recuperação judicial de empresas virou o assunto da moda. Feliz ou infelizmente. Digo infelizmente porque esse assunto se tornou tão importante em razão da crise econômica, né, que vem aí abatendo o Brasil já há alguns anos. Antigamente, alguns anos atrás, 10 anos atrás, recuperação judicial era um tema que você encontrava só em jornais especializados em economia, coisa muito técnica, muito específica. Hoje eu desafio vocês, pegue aí qualquer desses principais jornais aqui do Brasil e dê uma olhadinha. Você vai achar dezenas de notícias falando sobre recuperação judicial de empresas. Então esse tema se tornou importantíssimo. E o tratamento das garantias fiduciárias dentro da recuperação judicial é fundamental, é um tema super importante e é isso que nós vamos conversar um pouquinho nesse Jurisprudência Conectada. Eu vou dar para vocês e comentar quais são os entendimentos do Tribunal de Justiça de São Paulo, de alguns outros tribunais estaduais, do STJ e o meu próprio entendimento como juiz titular da primeira vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo. Vocês vão ver que, embora a gente esteja aqui no programa Jurisprudência Conectada, nesse caso se trata de uma jurisprudência desconectada, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo decide de um jeito, o STJ decide de outro, dentro do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, a primeira Câmara Empresarial decide diferente da segunda Câmara Empresarial. Daí a importância desse tema e dessa discussão que nós vamos fazer, ok? Preparados aí? Muito bem. Antes de eu falar das garantias fiduciárias e do tratamento que elas têm dentro da recuperação, eu preciso contextualizar esse problema para que vocês entendam exatamente quais são as questões, quais são os pontos que nós vamos discutir. Então, a primeira coisa é a gente saber o que é recuperação judicial, né? Então, recuperação judicial está regulada aqui no Brasil pela Lei 11.101 de 2005 e é uma ferramenta que o legislador nos deu, que o sistema que lida com a insolvência, com a crise da empresa, nos deu para tentar salvar uma atividade empresarial que está em crise, mas que ainda é viável. Então veja, a ideia é a seguinte, uma empresa entra em crise, né? Se essa empresa entra em crise porque ela se tornou inviável, ou seja, não há como prosseguir naquela atividade empresarial, ok, então nós vamos aplicar para ela uma ferramenta chamada falência. Falência consiste no encerramento daquela atividade, arrecada-se todos os ativos daquela empresa, os ativos são avaliados, vendidos e com esse dinheiro arrecadado aí com a venda desses ativos, nós vamos pagar os credores de acordo com as prioridades legais. Essa é a ideia geral de falência. Mas veja, se uma empresa entrou em crise e ainda é viável, é possível que ela prossiga na sua atividade empresarial, o legislador entende que é melhor dar uma chance para ela continuar existindo em função dos benefícios econômicos e sociais que decorrem da atividade empresarial, né? Por exemplo, os empregos. Se aquela atividade desaparece, os empregos desaparecem, os empregos gerados por ela. A tributação, a geração de tributos, os produtos, os serviços produzidos, prestados por aquela empresa vão desaparecer e tudo isso gerava um interesse econômico, um interesse social. Então, se a empresa entra em crise, mas ainda é viável, o legislador oferece para essa atividade empresarial em crise a possibilidade de se recuperar, né, através da recuperação judicial. Mas se recuperar como? Qual foi a ideia do legislador brasileiro? O legislador brasileiro, inspirado no modelo norte-americano, nesse aspecto, diz o seguinte: vamos criar a possibilidade do devedor conversar com os seus credores e eles vão chegar ali a um acordo, né? O devedor vai apresentar um plano de recuperação, este plano de recuperação vai ser analisado pelos credores, votado pelos credores,
E se eles concordarem com aquilo, ok, aquele plano vai ser implementado. Evidentemente que essas negociações vão envolver a alteração do valor original daqueles créditos, da forma de pagamento. Esse plano vai representar uma novação em relação àquelas obrigações originais, anteriores. Então a empresa está em crise, ela pede recuperação judicial e aí o legislador então quer criar um ambiente adequado para que o devedor converse, negocie com os seus credores e os credores então aprovem um plano sugerido pelo devedor de como ele vai pagar aquelas dívidas, de maneira que ele consiga cumprir aquelas obrigações, ainda que em parte, mas de outro lado, prossiga as suas atividades. Todo mundo ganha com isso. Até os credores que abrem mão num primeiro momento de parte do seu crédito, acabam ganhando num segundo momento, porque aquela empresa continua existindo, ela vai continuar comprando dos seus fornecedores, vai continuar gerando os empregos, né, e a gente consegue, através desse mecanismo, manter os benefícios econômicos e sociais que decorrem da atividade empresarial. Aliás, esse tema se tornou tão importante em razão da crise atual que se tornou uma preocupação de Estado, né? O Ministério da Fazenda criou uma comissão de juristas para elaborar ali, para sugerir uma série de alterações na lei para tornar o processo de recuperação e de falência um processo mais eficaz e para tornar a recuperação uma ferramenta útil e eficaz para que as empresas em crise possam passar esse momento de crise e o Brasil se recuperar dessa crise terrível que nos abate já há alguns anos. Eu, inclusive, fui convidado, fui membro dessa comissão de juristas lá em Brasília, de juristas, e dei lá os meus pitacos aí em relação a mudanças dessa lei. Mas, enfim, a ideia, então, da recuperação é criar este ambiente de negociação. Agora, veja, como é que eu vou criar um ambiente de negociação adequado? Essa é uma questão importante. O nosso sistema estabelece o seguinte: quando a devedora pede a recuperação judicial e o juiz diz, vamos começar o processo, ou seja, o juiz defere o processamento da recuperação judicial, vamos iniciar este processo, entra em vigor o chamado stay, ou seja, a gente até importou esta palavra lá do inglês, dos Estados Unidos, o stay period, ou automatic stay, como lá nos Estados Unidos. Então veja, o que é esse stay? Esse stay é a suspensão automática de todas as ações e execuções que os credores movem contra a devedora. Ora, por que isso? Veja, se eu quero criar um ambiente para uma negociação coletiva, o credor só vai se sentar à mesa para negociar com o devedor se ele não tiver a possibilidade de prosseguir individualmente nas suas execuções ou na cobrança dos seus créditos contra o devedor. Porque, veja, é uma questão mais ou menos lógica. Se eu posso tentar receber 100 numa execução individual contra a devedora, por que eu vou sentar à mesa para negociar com ela, receber 80, receber 70 ou receber parcelado? Eu vou tentar realizar o meu crédito de maneira mais eficaz e completa. Então a lei criou o stay, que é a suspensão de todas as ações, forçando com que os credores, então, negociem com a devedora, já que eles não podem prosseguir naquela execução. Então veja, a ideia é de que todos os credores participem dessa negociação coletiva. A ideia é que não haja, como lá nos Estados Unidos eles fazem, os holdouts. Lá nos Estados Unidos os holdouts, que são evitados, né, são aqueles credores que não querem participar da negociação coletiva. O modelo brasileiro se inspirou no modelo americano, mas criou 2 holdouts. Ou seja, quando a devedora pede recuperação e vai se iniciar aquela negociação coletiva, 2 credores ficam de fora dessa negociação. Quem são esses credores? Basicamente, o fisco. Então o fisco fica de fora dessa negociação, ele pode prosseguir nas suas execuções e o crédito fiscal não será atingido por aquela negociação, o fisco não precisa se submeter àquela negociação. E 2, os credores titulares de garantias fiduciárias. E quem são os credores titulares de garantias fiduciárias?
basicamente os credores bancários. Embora não só eles, né? Vocês melhor do que eu sabem que é possível alienação fiduciária de imóvel entre particulares, de imóvel também entre particulares, mas basicamente os bancos. Por quê? Porque a partir de 2005, quando a legislação disse que credores titulares de garantia fiduciária ficam fora dos efeitos da recuperação, podem prosseguir nas suas ações e aqueles créditos não vão ser objeto de uma renegociação, os bancos passaram a oferecer financiamentos garantidos fiduciariamente. Então, as garantias reais, né, a hipoteca, o penhor, claro, eles ainda existem, mas no dia a dia dos negócios são garantias que estão caindo em desuso. Os bancos preferem muito mais garantias fiduciárias do que as garantias reais convencionais. Por uma razão muito simples: se eu tenho uma garantia fiduciária e aquela empresa pedir recuperação, eu estou protegido. Este meu crédito não será incluído naquela negociação. E se ela falir, se a empresa quebrar, também estou protegido, porque a Lei 11.101 diz que o titular da garantia fiduciária tem direito de restituição, ou seja, eu pego ali o objeto da minha garantia antes de qualquer credor receber qualquer coisa ali naquele processo de falência, ok? Então as garantias fiduciárias, ou os credores titulares de garantia fiduciária, passaram a ter uma posição bastante privilegiada. Eles ficam de fora da recuperação, eles ficam de fora, inclusive, do concurso causado pela falência. Então, os bancos hoje praticamente abandonaram aquelas garantias reais convencionais e hoje eles emprestam com garantia fiduciária. Mas veja que isso causa um problema. Como é que eu vou conseguir renegociar a minha dívida com os meus credores de maneira a viabilizar o prosseguimento das minhas atividades se dois dos principais credores da empresa em crise estão fora dessa negociação? Ora, uma empresa em crise, a primeira dívida que ela acumula é a dívida fiscal. Por quê? Primeiro, porque a tributação no Brasil é muito alta. Segundo, porque o credor fiscal demora mais para cobrar. Então, a empresa em crise, se faltou dinheiro para pagar todo mundo, ele deixa de pagar o fisco, né, com a esperança de que daqui um pouco ele se recupera e acerta com o fisco aquilo que ele ficou devendo. O fisco não cobra imediatamente, diferentemente do fornecedor, por exemplo. Se essa empresa não paga o fornecedor, ele não fornece no mês seguinte. Se ela não paga o funcionário, o empregado, ele faz greve, ele não trabalha também no mês seguinte. Agora, se ela não paga o fisco, ela tem aí algum tempo para tentar resolver essa questão. Então, uma empresa em crise acumula dívida fiscal. E uma empresa em crise acumula dívidas garantidas fiduciariamente com bancos. Por quê? Porque os bancos têm a função social e econômica de financiar a atividade empresarial. E eu sou empresário, preciso de um dinheiro para fazer um investimento na minha atividade. Eu vou lá ao banco. Vou lá ao banco e ele fala: eu te empresto, mas eu quero uma garantia fiduciária. Então eu faço alienação fiduciária do imóvel, né, e pego o financiamento. Se eu não consigo pagar ou eu preciso de mais dinheiro para as minhas atividades, eu vou lá e falo: olha, eu preciso de mais dinheiro. E o banco fala: ok, mas eu preciso de uma nova garantia. E aí eu já não tenho mais o imóvel, eu falo: então vou fazer alienação fiduciária dos caminhões, dos veículos. Fazemos isso. Preciso de mais dinheiro. Vou lá e falo: olha, eu já não tenho mais nem imóvel, nem móvel, mas eu tenho recebíveis futuros, eu tenho duplicatas que foram emitidas e que eu vou receber daqui a 30 dias, 60 dias. Eu tenho títulos de crédito. Então o banco diz: me faça a cessão fiduciária desses títulos de crédito. Ótimo, então eu faço essa cessão fiduciária. Aí eu preciso de mais dinheiro, estou em crise, vou lá ao banco e falo: banco, eu preciso de mais dinheiro e já não tenho nem mais esses títulos de crédito que eu já cedi fiduciariamente a você. O banco diz assim: então agora me ceda o seu faturamento futuro, os seus recebíveis futuros ainda não performados. Então eu vou dizer assim para o banco: banco, eu te ofereço tudo aquilo que eu receber na venda do cartão de crédito, por exemplo. E aí o banco: ok, essa é a cessão fiduciária de recebíveis futuros não performados. Então veja, hora que eu cheguei nesse ponto e ainda não consigo pagar, eu preciso pedir a recuperação judicial, vou pedir a recuperação judicial e essa que é a minha maior dívida com os bancos e aquela outra dívida grande com o fisco fica de fora.
Como é que eu vou renegociar e conseguir prosseguir na minha atividade se eu não renegocio com os principais credores porque eles ficaram de fora da recuperação? Esse é o ponto da nossa discussão de hoje. Como é que a jurisprudência lida com isso? O artigo 49, parágrafo 3º da Lei 11.101 é o que diz isso. Credores titulares de garantias fiduciárias ficam fora da recuperação. Mas isso, você já percebeu, cria um grande problema para a eficácia da recuperação. A ideia é fazer com que a empresa continue em funcionamento e renegocie com seus credores. Mas sem essa turma aí, que é a principal, a gente não tem como renegociar. Como é que os tribunais lidam com essa questão? O Tribunal de Justiça de São Paulo editou uma súmula, duas importantes. A súmula 59, que diz que os créditos podem ser objeto de cessão fiduciária, e até aí sem problema algum, e a súmula 60, que tentou limitar essa exclusão. A súmula 60 diz assim: para aquele crédito cedido fiduciariamente realmente estar fora da recuperação, esta garantia fiduciária deve estar registrada. E aí vocês conhecem bem esse tema, registros públicos, né? Aliás, eu estou aqui na Arisp, uma das casas de registros públicos. Então veja, a garantia tem que estar registrada. Bom, se eu tenho uma alienação fiduciária de imóvel, ela deve evidentemente estar registrada. Se eu tenho uma alienação fiduciária de bem móvel, móvel infungível, eu também devo ter o registro. O Código Civil diz isso, Decreto-Lei 911 diz isso, né? O grande problema é o seguinte: e se eu tenho uma cessão fiduciária de recebíveis futuros? E se eu tenho uma cessão fiduciária de títulos de crédito, de recebíveis? São bens fungíveis. Preciso do registro para isso? O Tribunal de Justiça de São Paulo disse: precisa de registro. Este contrato de cessão fiduciária dos recebíveis, para valer na recuperação judicial, para fins de excluir o banco credor daquela negociação coletiva, deve levar este contrato ao registro lá no cartório de títulos e documentos, né? Isso é o que diz a súmula 60. Só que essa questão chegou ao STJ. E o STJ disse assim: peraí, será mesmo que precisa de registro? Chegou à conclusão de que não precisa de registro, sob o seguinte fundamento: essa cessão fiduciária dos títulos de crédito dos recebíveis futuros feito por instituições financeiras está regulada por lei própria, a Lei de Mercados e Capitais. E essa lei não exige registro, ao contrário do que o Código Civil, por exemplo, fala para móveis infungíveis, né, dizendo que esta garantia se perfaz pelo registro no cartório respectivo. Em relação a títulos de crédito, em relação a recebíveis, a Lei de Mercado de Capitais diz que não. Então o STJ diz o seguinte: essa garantia vale a partir da assinatura do contrato de cessão fiduciária. E o banco não precisa levar isso a registro, ele estaria automaticamente fora dos efeitos dessa recuperação judicial. Veja, até aí eu concordo realmente com o STJ, na medida em que bens móveis, a propriedade de bem imóvel se transfere pela tradição. Bem imóvel, você conhece bem, bem imóvel se transfere pelo registro, mas bem imóvel pela tradição. E a tradição pode ser real ou ficta. No caso do crédito cedido fiduciariamente, onde eu vou transferir a propriedade fiduciária desse crédito para o credor, desse crédito que eu tenho contra terceiros, para o credor, essa transferência se faz através do constituto possessório, né, uma tradição ficta que se faz com a assinatura do contrato. Então até aí o STJ está corretíssimo. Não precisa o registro para constituição da garantia e transferência da propriedade fiduciária daqueles recebíveis futuros. Entretanto, uma coisa é a validade entre as partes, outra coisa é tornar este direito oponível a terceiros. Então existe ainda jurisprudência, e o Tribunal de São Paulo diz isso, né, dizendo o seguinte: não, ainda que esta garantia se constitua
a cessão fiduciária de recebíveis, pela simples assinatura do contrato, se este credor quiser opor esta garantia a todos os demais credores que participam da recuperação, dizendo o seguinte: esses créditos são só meu, esses créditos eu vou receber integralmente para me pagar, vocês, outros credores, estão fora desses créditos. Se este credor quer opor esta garantia erga omnes perante terceiros, teria sim de fazer o registro. Embora não seja constitutivo da garantia, seria condição de eficácia perante terceiros. Aliás, essa é uma das principais funções dos registros públicos. Muito bem, o Tribunal de São Paulo vem dizendo isso, o STJ vem dizendo outra coisa. Por isso que eu disse a vocês, jurisprudência desconectada. A tendência é, evidentemente, que prevaleça a decisão do STJ, por uma razão muito simples. O STJ tem a função de uniformizar a interpretação e aplicação do direito federal em todo o Brasil, né? É o caso. Então não tem cabimento que cada estado julgue de um jeito, o STJ tende a pacificar essa questão dessa forma. Essa jurisprudência ainda não é uma jurisprudência vinculante, mas já é uma indicação de que o STJ, na minha visão, de maneira talvez equivocada, vai dispensar mesmo o registro da garantia fiduciária para que esse credor de fato fique fora da recuperação, para que os bancos fiquem fora da recuperação. Mas aí, e para já encaminhar a nossa discussão para o final, eu disse a vocês, eu tenho um posicionamento ainda diferente desses. Embora eu concorde que essa garantia fiduciária deva estar efetivamente registrada para que possa valer perante terceiros na recuperação, eu me curvo à decisão do STJ e nas minhas decisões lá na primeira vara de falências e recuperações, eu tenho admitido que aquele credor titular da cessão fiduciária de recebíveis, mesmo que essa cessão não tenha registro, que ele esteja fora, que ele seja extraconcursal, não sujeito à recuperação. Mas eu faço uma interpretação diferente da parte final do parágrafo 3º do artigo 49. Esse artigo 49, parágrafo 3º, diz que credores titulares de garantias fiduciárias estão fora da recuperação. Mas esse mesmo parágrafo 3º, lá no final, diz assim: embora esses credores estejam fora da recuperação, se a garantia for um bem de capital essencial ao desenvolvimento da atividade da empresa, este bem não poderá ser retirado do estabelecimento comercial, né, durante o período de suspensão das ações. Esse período de suspensão, a lei diz 180 dias, mas a jurisprudência admite esta prorrogação. Esse período de suspensão existe durante as negociações. Aquela ideia que eu disse a vocês lá no começo da nossa conversa de hoje, né? Ou seja, enquanto eu estou negociando um plano, ninguém vai atingir o patrimônio da devedora individualmente. Então, mesmo esse credor titular da garantia fiduciária, ele não poderia retirar aquele bem durante esse período de negociação do estabelecimento da empresa, porque aquilo geraria o encerramento da atividade dela e prejudicaria a recuperação judicial. Bom, o STJ diz, ok, essa exceção, ela existe mesmo, só que o STJ dá uma interpretação muito estreita para isso, dizendo o seguinte: só bem de capital que esteja ali, né, no estabelecimento. Ou seja, o STJ pensou naquela máquina que é um objeto de alienação fiduciária. O empresário pegou um financiamento e a máquina foi dada em alienação fiduciária. Aquela máquina não pode ser retirada pelo banco durante o período de 180 dias, muito embora aquele crédito não esteja sujeito à recuperação. Eu já dou uma interpretação um pouco mais ampla, de acordo com as finalidades da própria recuperação judicial. A recuperação, ela tem a finalidade, o processo de recuperação judicial, de manter os benefícios econômicos e sociais que decorrem da atividade. Ou seja, o interesse social, o interesse público deve prevalecer sobre o interesse particular de um ou de outro credor, ou mesmo o interesse particular do próprio devedor. O interesse público deve superar o interesse particular. É para isso que serve o processo de recuperação. Então nós devemos interpretar este dispositivo tendo em vista essa finalidade, né, de interesse social, de tutela de interesses maiores do que o interesse do credor.
Então eu digo o seguinte, quando a lei diz que bens de capital não podem ser retirados do estabelecimento da empresa, ela está querendo dizer qualquer bem essencial não pode ser retirado da empresa, da disponibilidade da empresa, durante o período de negociação. Qualquer bem que, retirado da disponibilidade da empresa, gere um prejuízo ao desenvolvimento das suas atividades, deve permanecer lá durante aquele período de negociação. Então, se eu cedi recebíveis futuros fiduciariamente, por exemplo, as vendas que eu faço no cartão de crédito, como é que eu vou sobreviver sem aqueles recebíveis, sem o meu faturamento? Tudo que eu vendo no cartão de crédito vai para o banco e não vem para mim. Como é que eu vou desenvolver minhas atividades assim? Né? O STJ diz, não, recebíveis futuros não são máquina. Recebíveis futuros, o banco pode aplicar a chamada trava bancária. O que é essa trava bancária? Quando eu faço a cessão fiduciária dos meus recebíveis, o banco abre uma conta lá nele mesmo e diz, olha, os seus recebíveis vão cair nessa conta. Enquanto você estiver pagando a sua dívida, você movimenta essa conta. Se você não pagar a sua dívida, tudo que cair nessa conta eu bloqueio, vem para mim, não vai para você. Essa é a trava bancária. Então o que eu digo, com base na teoria da superação do dualismo pendular, que é uma história longa, numa próxima oportunidade a gente conversa sobre isso, mas o que eu digo? Eu digo o seguinte, o banco, embora seja credor extraconcursal, não sujeito, porque titular de uma cessão fiduciária, aquele crédito dele não vai ser objeto de negociação, mas ele não pode aplicar a trava bancária durante o período de negociação. Aqueles valores que vão caindo naquela conta devem ser disponibilizados para a empresa devedora. O banco não pode pegar aquele valor para se pagar, muito embora ele não seja obrigado a renegociar aquela dívida. Porque aquela garantia recai sobre um objeto essencial ao desenvolvimento da sua atividade. E o próprio STJ, até de maneira contraditória com esse entendimento dele, diz que o juiz da recuperação pode sim fazer o controle de essencialidade dos bens que são objetos de execuções individuais movidas por credores extraconcursais. Então o fisco, que é o mais extraconcursal de todos, ele pode penhorar um bem da empresa em recuperação e o juiz da recuperação tem o poder de dizer este bem não vai ser alienado, porque se ele for alienado, a empresa acaba, se a empresa acaba, a recuperação acaba, se a recuperação acaba, nós não vamos conseguir tutelar um interesse social, o interesse econômico, tutelar e preservar os benefícios econômicos e sociais que decorrem da atividade empresarial. Ora, se eu, juiz da recuperação, posso fazer isso em relação ao fisco, por que eu não poderia fazer isso em relação ao credor bancário, também extraconcursal, em razão da garantia fiduciária? Então eu digo isso, se a cessão fiduciária recai sobre recebíveis futuros, eu não deixo o banco aplicar a trava bancária durante o período de suspensão das ações para garantir que a empresa permaneça em funcionamento, por aplicação do artigo 49, parágrafo 3º, parte final, interpretado de maneira mais adequada às finalidades públicas e sociais do processo de recuperação judicial de empresas. Ok? Entenderam essa questão? Essa é hoje uma das questões mais sensíveis quando se trata de recuperação judicial. Porque você tem de um lado a tutela de um interesse de um credor protegido pela legislação e você tem de outro a tutela do interesse social, do interesse econômico, de preservação dos benefícios econômicos e sociais que decorrem da atividade. Cabe ao judiciário fazer um balanceamento desses valores. É o que eu chamo de divisão equilibrada de ônus. Todos aqueles que participam do processo de recuperação devem assumir ônus para que o resultado final de interesse maior seja atingido. Então, nenhum interesse particular de credor ou devedor poderá se transformar numa barreira intransponível à realização dos interesses maiores. Ok? Pegaram qual é a ideia, qual é a discussão? Eu acho então que falamos já o suficiente nesse pequeno espaço que nós temos, já passamos aí um pouquinho até do tempo, peço desculpas por ter eventualmente extrapolado um pouquinho o tempo, mas é sempre um grande prazer falar sobre esse tema e mais ainda falar sobre esse tema aqui no Jurisprudência Conectado. Eu espero que a gente se encontre em outras oportunidades,
Quero encontrar vocês em outros eventos, aqui mesmo na Arisp ou em outros locais. E se você quiser continuar em contato comigo, eu tenho um grande prazer de conversar com todos e discutir essas questões relacionadas à recuperação e falência, que é o meu tema principal de estudo. Você pode me encontrar no Facebook, né? Meu Facebook misteriosamente é Daniel Carnio Costa, né? O meu nome completo, fácil, portanto, de ser encontrado. Ou então no Instagram. E o meu Instagram é @DanielCarnioCosta, misteriosamente também, meu nome completo, tudo junto. Então vou ter um grande prazer de tê-los lá nas minhas redes sociais, para que a gente compartilhe aí informações, certamente informações úteis para vocês e para mim. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado novamente à Arisp pelo convite que me foi feito, e eu fico aqui à disposição de vocês todos para outros eventos, para outras oportunidades, com grande prazer. Muito obrigado e até a próxima.